Bom dia, Aqui Empreende. Bom dia a todos vocês. Estamos aqui hoje para mais um programa. Eu sou Eduardo Vivoni, empreendedor multissetorial na educação, na área de alimentação, um apaixonado pelo empreendedorismo brasileiro. Apesar de toda hostilidade que às vezes muito empresário encontra no mercado, eu sou um esperançoso eterno. Acho que realmente empreender muda a história de um país. Tenho o prazer hoje de bater um papo aqui com alguém muito especial, de um segmento importantíssimo econômico do Brasil, talvez o setor que mais movimente recursos no Brasil no momento, que é o setor imobiliário. E eu tenho o prazer de receber aqui o Henrique. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Vivoni, um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite e bom dia a todos os espectadores do Aqui Vale. Obrigado pelo convite, espero que tenhamos um bate-papo aqui construtivo, rico, e um prazer enorme estar aqui representando o setor e a MVituso também, né, a empresa na qual estamos imbuídos aí de implementar transformações no setor da construção civil e no mercado imobiliário. Henrique, queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né, falasse um pouquinho da tua bio, como é que você chegou até o setor imobiliário, como é que você chegou na Vituso, queria que você contasse um pouquinho do teu currículo aí pra gente. Legal. Bom, a minha trajetória começa, de certa forma, cedo no mundo profissional, né, acabei me formando um pouco precoce, com 17 anos, não sabia muito o que eu queria fazer. Por orientações de afinidade, de gostos, eu acabei fazendo faculdade na área de humanas, na área de propaganda e marketing. E aí eu já estava inserido no mercado de trabalho, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, né? Eu tive uma experiência com vendas em lojas, etc. Descobri um potencial de fazer negócio. E aí, logo que eu me formei, eu falei, eu preciso ampliar meu escopo de atuação. Foi aí que eu fui estudar administração de empresas, finanças corporativas, entre outros, em pós-graduações. E comecei minha carreira trabalhando em agências durante a faculdade, depois tive a experiência com vendas, depois eu fui trabalhar no segmento financeiro, trabalhei em bancos e seguradoras. E aí, em 2006, 2007, houve o boom imobiliário, a Cirela abre capital, uma série de outras empresas, Gafisa, as Big Five aí do setor abriram capital, e o mercado imobiliário acabou sugando muitos profissionais, né? Ele acabou se profissionalizando e foi buscar profissionais em outros setores, porque ele não tinha esse volume de profissionais disponíveis. Então, em 2007, eu entro no mercado imobiliário, em São Paulo, capital, cidade de onde eu sou natural. E desde então estamos no mercado aí, apaixonados, me apaixonei pelo mercado imobiliário, me especializei, depois acabei tendo a felicidade também de ajudar a construir cursos na área de educação ligados ao mercado imobiliário, e para mim é uma grande paixão. Eu brinco que, né, quando a gente ama o que faz, você não trabalha, né, você simplesmente se diverte no bom sentido, né, e tenta inovar, fazer o teu melhor dentro do teu ambiente de trabalho. Então, para mim, é um grande prazer trabalhar nesse setor e estamos aí até hoje, agora com grande satisfação de ter vindo aqui para São José, na MVituso, que é uma empresa líder aqui de mercado, que tem um legado fantástico, e esperamos aqui construir uma história linda também. Maravilha. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho, vamos já entrar no assunto do setor imobiliário, e a gente vê um cenário econômico brasileiro bastante afetado hoje, né? A Selic muito alta, isso tem afetado o mercado da construção civil, as aprovações de financiamento estão cada vez mais restritas, mais difíceis. Então eu queria que você falasse como é que está o segmento hoje, para a gente começar a nortear a nossa conversa, como é que anda o segmento imobiliário nesse exato momento, de acordo com os desafios econômicos que o Brasil tem nesse exato momento, né? A inflação muito acima da meta, juros de Selic bastante elevado, né? Uma Selic bastante elevada para tentar conter esse aumento da escalada da inflação. Queria que você falasse o que isso repercutiu e que isso tem repercutido hoje para o mercado imobiliário. Nós estamos vivendo uma época desafiadora do ponto de vista de fundamentos, né? Eu acredito. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. A gente teve o evento da pandemia, a pandemia gerou vários efeitos econômicos fortemente impactantes ao mercado imobiliário, mas aí surge a primeira surpresa, né? Enquanto todos os setores tinham muita dificuldade, o nosso setor acabou, né, apesar da pandemia ter sido uma tragédia, ele acabou se beneficiando da pandemia por fatores claros, que foi o home office, as pessoas tentando buscar mais qualidade de vida nos seus ambientes de moradia, né? Então isso acabou alavancando o nosso setor. Contudo, os efeitos econômicos continuaram, né? A gente teve
um desequilíbrio das cadeias de suprimento globais, que ocasionou um processo inflacionário tremendo, porque a demanda se manteve e de repente a oferta desabou, né? As fábricas pararam, etc. E aí houve todo aquele esforço para, após derrubar a taxa de juros, para a economia se mover no momento em que a gente estava no meio da pandemia com as indústrias em baixa produtividade, etc. Depois teve um movimento de alta dos juros para tentar colocar a inflação de volta na meta, dado que ela se descontrolou pela oferta de crédito que houve, né, e pelo aumento da demanda, sobretudo no nosso setor, né? As pessoas buscaram morar em imóveis maiores, mais iluminados, mais ventilados, etc. Bom, passada essa etapa, a gente vem por um período mais próximo do que a gente está hoje, que é um período onde estavam se corrigindo algumas distorções. Então, a taxa de juros já vinha caindo pós esse primeiro aperto para conter a inflação oriunda da pandemia, e a gente estava entrando num processo mais equilibrado. E aí que surge uma primeira surpresa. O mercado continuou extremamente aquecido na construção civil, né, demandando muitos suprimentos, e o mercado também bastante comprador, né, o cliente final. E isso continuou ainda pressionando a inflação. Somado a isso, teve o fato, né, a gente tem um fato claro, a gente tem um déficit aí federal alto, tá certo? Então a gente acaba que o risco país acaba influenciando bastante também, né, nas expectativas econômicas que a gente tem para frente. Então isso também pressiona a taxa de juros além da inflação para cima. Então nós estamos hoje com o mercado imobiliário ainda aquecido, né? A taxa de juros subindo em função de dois fatores primordiais, que é o aquecimento do mercado e também um excesso de gastos, né, do ponto de vista de dívida do governo. E estamos navegando nesse cenário, mas a gente tem ainda, eu sempre sou um otimista do setor, eu acho que a gente ainda tem esse mercado que se apresenta bastante propício e, sobretudo, para aqueles que empreendem com uma visão diferente, ou seja, buscam oferecer produtos inéditos, com alto valor agregado, né, um grau de inovação diferenciado, que tem as empresas e produtos que têm posicionamentos muito claros e singulares. Eu acho que essa é uma grande vacina, vamos chamar assim, para quando a gente pega momentos de mercado com expectativas um pouco afetadas do ponto de vista de médio e longo prazo, né? Falando especificamente aqui do mercado de São José e Vale do Paraíba. É um mercado fantástico, né? Uma região que tem aí em torno de 2,5 milhões de habitantes como um todo. São José figura entre a metrópole da região, aí, beirando os 800 mil habitantes. Já conurbada, né, com Jacareí, com outras regiões, ou seja, essa população passa dos 100 milhões. E é um mercado que, por essência, ele é muito saudável. Ele tem estoques equilibrados, tem players locais, né? Não tem um excesso de oferta e tem um ritmo de consumo muito regular, né? Então é um mercado de 1 bi a 1,5 bi de lançamentos ano, São José, e é um mercado muito promissor. A cidade tem um perfil socioeconômico totalmente diferenciado em relação à média Brasil. E ela está num eixo que, se você partir aqui do eixo da Dutra e for até o eixo da Castelo Branco, que termina lá em Sorocaba, nós estamos falando de 40% do PIB do estado de São Paulo. Então, assim, é uma região que é das mais promissoras do estado, das mais potencialmente fortes economicamente. Outra coisa que a gente queria saber, o mercado de alto padrão teve uma explosão na pandemia. A pessoa buscando qualidade de vida, os imóveis de alto padrão tiveram realmente, todo mundo achou, a economia vai retrair. O alto padrão foi na curva contrária naquele momento da pandemia e explodiu de procura, inflacionou muito o mercado até. E ele teve esse boom, mas parece que ele estacionou nos últimos meses, nos últimos 24 meses, parece que ele houve uma volta à normalidade dele. Queria saber se isso persiste ainda, ou se o alto padrão ainda continua muito aquecido, e como é que estão também o de médio padrão, que fase que nós estamos hoje na procura dos imóveis de médio e alto padrão hoje em São José dos Campos. Queria que a gente falasse um pouquinho desse nicho, como é que está a oferta e a procura, como é que está o mercado da construção civil para entrega desse produto, como é que está a procura desse camarada chegando para procurar um imóvel de médio e alto padrão. Legal, vou começar respondendo pelo um aspecto que a gente conversou na pergunta anterior, que é a oferta de crédito, tá? Você perguntou, a Selic está alta, como é que está o crédito, né?
Só complementando, né, o raciocínio do ciclo econômico vis-à-vis aí a oferta de crédito. Realmente nós estamos com um cenário hoje de crédito mais restrito, porque à medida em que a Selic sobe, os bancos ajustam as taxas de financiamento e, naturalmente, o mutuário, né, o comprador do imóvel, ele acaba tendo que ter uma renda maior para ser aprovado no banco quando a taxa de juros é mais alta, né? O banco geralmente pede 30%, o teto de 30% do comprometimento de renda bruta dele para o efeito de cálculo da parcela. Então, isso enseja o que hoje, né? Só aí conectando com o assunto da pergunta atual. Hoje é um bom momento para o consumidor comprar imóveis que estão em construção e na planta, porque justamente ele vai fazer um bom negócio hoje, ele tem uma série de produtos aí ofertados muito bons, sobretudo os nossos, logicamente, e ele vai poder desfrutar aí de um período de valorização. A taxa de juros mais alta indica um controle inflacionário daqui para frente, então ele não vai ter correções voluptuosas aí, né, do INCC, que é o índice que a gente usa no nosso setor durante a construção, e ele vai poder chegar ao momento de financiamento provavelmente num contraciclo aí de Selic bem mais baixo. Diminuir. E aí ele vai ter a oportunidade de fazer um bom negócio também no financiamento dele. E aí vamos correlacionar isso com a história do alto padrão, né? Realmente, o efeito da pandemia desencadeou as pessoas irem para imóveis maiores, muitas saíram de apartamentos, foram para casas, etc. e tal. Mas isso tudo estava permeado pelo conceito do trabalho em casa, né? Do ficar muito em casa. Né? Ao passo que a pandemia foi se dissipando e a gente teve a volta normal, né? A maioria das empresas hoje retornou ao trabalho presencial. Caiu bastante já. Porque é inigualável, né, Edu? Assim, a gente está batendo esse papo aqui olho no olho, é bem diferente do que a gente está conectado numa videochamada. Não que não funcione a videochamada, para N coisas ela funciona, mas é diferente, né? O corpo nosso fala, a gente tem as expressões, a gente consegue ter a empatia, a temperatura do contato humano é outra. Bom, dado isso, todo mundo retornou para o trabalho. E aí volta a prevalecer uma dinâmica fundamental do ser humano. A nova riqueza nossa, né, muito mais do que o dinheiro, é o nosso tempo. E quando a sua riqueza maior é o seu tempo, você tem que estar estrategicamente localizado, de maneira que você torne o seu tempo no seu dia otimizado. A logística diária esteja... E que sobre tempo para o que realmente importa para você, que é valor para a sua vida, que eventualmente é você ficar com a família, com seus filhos, com a esposa, com o seu pet, cuidar do seu corpo, da sua mente, do espiritual, enfim. Então, à medida em que esse processo vem voltando, ele talvez justifique um pouco o teu argumento aqui de que o imóvel teve um boom, sim, de alto padrão, casas em condomínios grandes e tal. Depois as pessoas estão voltando para regiões bem localizadas e aí elas são mais adensadas e a tendência é o retorno para os empreendimentos verticais, tá certo? E também existe a máxima... Mas isso já é sensível no mercado? Já se percebe? Sim, já é sensível. A gente percebe um movimento grande das pessoas voltando a querer ter praticidade, então indo para imóveis estrategicamente localizados, ainda que eles tenham áreas menores. E aí o nosso produto desponta como uma grande opção, porque sempre tem localizações inteligentes, sempre tem alto valor agregado do ponto de vista de lazer, comodidades e serviços, e além disso, a pessoa tem a vida dela toda resolvida muito próxima do empreendimento, que são regiões mais centrais, mais adensadas, você tem infraestrutura de comércio e serviço toda no seu entorno, você tem escola para o filho, você tem o seu trabalho próximo, então isso acaba criando um arcabouço que para o dia a dia da pessoa gera muito valor, e tempo é o nosso maior valor hoje. Não tenha dúvida. Uma outra coisa que a gente acho que é interessante para falar no mercado, eu estava vendo, eu gosto muito de um podcast que chama Café com a DM, do Leandro Vieira, e ele estava conversando com o Justus, que começou, o Roberto Justus, né? E ele começou a também investir na área de steel frame, ele falando que ele tem certeza que no futuro nós vamos caminhar para esse tipo de construção. O Brasil tem uma construção de alvenaria muito mais tradicional, muito mais... É muito forte no mercado a alvenaria convencional, e a gente não vai para o steel frame, que é mais rápido. Teoricamente, nos outros países tem um custo menor, mas eu queria que você falar, o que é que leva o Brasil ainda não ter mudado para esse tipo de tecnologia de construção, sendo que ele é mais rápido, teoricamente mais enxuto no valor? O que é que faz com que o mercado brasileiro ainda esteja na construção mais tradicional?
Isso é muito legal. Vale $1 milhão, né? Essa pergunta é muito legal e eu tive na minha trajetória uma experiência rápida, mas tive nesse segmento de construção industrializada, tá? Mas vou dar a minha leitura por ter vivido, né, passado por uma empresa que operava nesse segmento e também pelo que a gente vive na construção civil hoje, né, na incorporação imobiliária. O que acontece, né? Quando você vai para fora do Brasil, principalmente em países de primeiro mundo, é muito comum você até se assusta, você vai num canteiro de obra e você não vê pessoas, você vê grandes equipamentos, as pessoas com equipamentos espalhados por todo o corpo, acessórios no corpo inteiro, e você toma um choque aqui, com aquilo, porque aqui você vai numa obra, você vê muita gente trabalhando, né? E um volume menor de aparatos, equipamentos, acessórios, né? E isso está muito ligado à técnica construtiva. O nosso site de obra, ele recebe muitas matérias-primas praticamente brutas, e a gente trabalha elas no site, no canteiro, para fazer a alvenaria tradicional. Então tem o saco de cimento, você vai lá, faz a mistura do cimento, daí chega o bloco, aí leva o bloco, leva o cimento. Quando você vai para a construção industrializada, você precisa de menos gente, porque o módulo do banheiro, em algumas obras, chega pronto. Né? As paredes de vedação externa de um edifício às vezes chegam prontas. Então você tem todo um escopo de trabalho que é feito dentro da indústria e ele chega pronto no canteiro de obras. Tá? Só que isso tem uma justificativa. Por que no Brasil esse processo demora a acontecer e no primeiro mundo isso já aconteceu? Porque aí é um pouco da estrutura socioeconômica das economias. No exterior você tem mão de obra muito cara e o produto de valor agregado barato. Então, o que acontece? O custo principal, o custo que afeta diretamente um empreendimento é a mão de obra, porque a hora homem é cara. Além disso, você tem uma estrutura tributária, etc. e tal, que favorece o produto de valor agregado manufaturado em indústria. Então, você junta essas duas conjunturas e um poder de investimento maior, faz com que a construção civil prevaleça no modo industrializado. Além disso, tem uma cultura grande de ter properties, né, nos mercados maduros. Então você tem muitas construções que elas têm que ser executadas muito rapidamente, porque o foco delas é gerar receita recorrente, é fluxo de caixa, locação. Então existe muito isso. Quando a gente vem para o Brasil e outras economias, né, vamos dizer assim, de mesmo grau de desenvolvimento, a gente tem o cenário contrário. A mão de obra sempre foi barata, né? E a gente teve o produto manufaturado sempre muito caro, por toda a nossa cadeia tributária, pelo nível de tecnologia, etc. E isso acaba fazendo com que a gente ainda encontre desafios de custo para adotar as tecnologias industrializadas. Porque quando você compra um bem de valor agregado, já manufaturado, já houve uma cadeia de produção que teve a sua carga tributária e teve sua cadeia de resultado, de lucro, etc. E a gente ainda não conseguiu transformar esse processo, vamos dizer, economicamente 100% viável para grandes empreendimentos, né? Do nosso segmento, né? Que vendemos unidades para consumidores finais e não exatamente alugamos o prédio inteiro. Sim. Tudo mais. Então esse é o desafio. Então o que acontece? Uma empresa de construção industrializada, quando ela vai, por exemplo, atender um cliente de alto padrão que está fazendo uma casa, é legal, porque às vezes o driver dele de decisão, né, o fator principal de decisão é tempo. Que ele quer receber, e ele conhece a tecnologia, já experienciou, não tem preconceito sobre a tecnologia, de bater na parede e sentir uma outra textura, uma outra composição, né, um outro barulho. Então ele já viu isso fora do Brasil, sabe que o desempenho térmico e acústico é tão bom quanto, etc. Ao passo que, quando a gente fala do público tradicional, né, mais amplo que se atende, está acostumado com a alvenaria tradicional. Então tem um fator cultural também na história. Então, para resumir, acho que tem um fator de custo hoje, né, que para você adotar em grandes projetos, principalmente verticais, a gente ainda não tem uma viabilidade de custos e talvez até tecnológica completa, né, e tem o fator cultural. Então acho que são dois pontos aí que são relevantes. Muito bom. A Vituso tem usado, você falou tecnologia, o que a Vituso
tem usado de tecnologia? A IA tem afetado em algum ponto? O que é que a gente tem visto de tecnologia na construção, tecnologia na área de vendas, na incorporação? O que é que está rolando no mercado hoje na área de construção civil? Bom, primeiro, acho que a Vituso inova em vários aspectos, né, notáveis aqui na região. Então, os empreendimentos sempre trazem novidades, seja do ponto de vista de design de vanguarda, à frente do tempo, seja tecnologias aplicadas, né, ao empreendimento, seja de áreas comuns e experiências de vivência diferenciadas, né? Então vou dar alguns exemplos práticos. A gente estava falando do Kingdom, que vai ser a torre mais alta aqui do Vale do Paraíba, que está em construção, inclusive. O Kingdom vai ter uma academia panorâmica no topo do edifício, com um convênio exclusivo inédito na cidade com a Companhia Atlética do Shopping Colinas, onde o morador vai poder não só usar a academia do Shopping Colinas em períodos determinados, como vai contar com uma grade de atividades tailor-made dentro da academia do prédio para os moradores. Então, assim, é algo inédito na cidade que está muito ligado a uma essência que a gente vem buscando implementar nos empreendimentos e que é pauta, acho que global hoje, que é o wellness, né? Que é você cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade e você ter qualidade de vida com tudo isso, bem-estar. Então, além de outros tantos diferenciais que a empresa implementa nos seus empreendimentos, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né, de você tentar o tempo inteiro inovar, trazer coisas agregadas. Do ponto de vista administrativo, vamos falar assim, hoje são N tecnologias que nós usamos na operação, né? Então a gente, desde o uso de inteligência artificial para uma série de atividades, né? Então você tem uma série de atividades da empresa que hoje contam com essa ajuda, você tem na área jurídica para produção de documentos jurídicos, você tem na parte de atendimento ao cliente, você tem, antigamente a gente tinha os robôs, agora o robô tem tecnologia generativa, então ele aprende durante o atendimento e consegue encaminhar o atendimento de uma forma mais adequada para o cliente. Muitas vezes ele nem percebe que está falando com uma IA, e depois, naturalmente, isso vai para a mão de um ser humano que vai dar andamento aí no nosso processo. Tecnologias construtivas, temos várias tecnologias construtivas sendo aplicadas, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de produtividade, né? Cabe dizer que, acho que o grande desafio nosso aqui no Brasil é conseguir altos índices de produtividade, dado a nossa tecnologia que a gente estava falando aqui, né? Mas hoje você tem uma série de tecnologias usadas num canteiro para calcular a hora homem, o volume de desperdício de material, o cronograma e a produtividade por sub-elemento da construção. Então, para cada atividade você tem softwares que você consegue medir isso, e isso faz com que você tenha uma gestão muito mais assertiva e busque critérios que vão além simplesmente dos números. Você busca sustentabilidade, você busca uma série de outros atributos importantes aí para uma empresa. Muito legal. Outro assunto importante que eu acho que é legal da gente falar, queria que você trouxesse para a gente, explicasse um pouquinho do conceito do lifelong. Tem o lifelong learning, que é aprendizado contínuo, mas o lifelong na construção civil. Tem o Le Monde, que vocês estão aqui em São José. O que esse conceito está trazendo? O que ele realmente significa para a gente em termos de sustentabilidade, tecnologia? O que isso está embarcado dentro de um conceito lifelong? Ele está baseado na ideia de wellness, né, de bem-estar, e na verdade a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais buscando isso. Além do grande e precioso tempo, elas estão buscando envelhecer com qualidade, né, com saúde, com bem-estar, sem desequilíbrios emocionais, etc. E isso passa por uma série de atividades, que são a pessoa ter um ambiente agradável, morar num condomínio que ofereça paisagismo, que estimule os sentidos da pessoa, né? Então, você está num ambiente que tem um paisagismo, tem aromas, né? Tem controle de temperatura, tem uma luminosidade adequada, você ter contato com a luz do sol, você se exercitar, né? Então, ter um ambiente favorável e motivador para o exercício, né? E modalidades interessantes para você se exercitar. Então, oferecer isso tudo dentro de um condomínio muda a vida de uma pessoa. Além disso, a gente tem ambientes, por exemplo, no Le Monde nós temos um ambiente no rooftop que vai ter um piano de cauda totalmente tematizado, a pessoa vai poder, né, curtir uma música e além de estar celebrando aí com os seus familiares, etc. Então, a ideia é essa, você juntar experiências únicas
sempre trabalhando os sentidos que, de certa forma, impactam no humor, no emocional da pessoa e, paralelamente a isso, manter uma rotina saudável, né, de bem-estar, qualidade de vida, exercício, espiritualidade. Então a pessoa também tem lá o espaço reservado para ela praticar o que ela acredita. Então isso é muito legal e a gente tenta unir tudo isso num projeto, sempre trazendo algo inovador. Então vamos ter muitas novidades, nós temos lançamentos programados para esse ano, onde a gente está preparando mais novidades ainda. O Le Monde foi o lançamento mais recente, sucesso absoluto de venda, já passamos dos 80% de vendas, foi lançado no final do ano passado, ali na Vila Diana, numa esquina maravilhosa. As obras já estão iniciadas, então convidamos a todos para que ainda não conheceram, que visitem nosso sistema de vendas. Maravilhoso. Uma coisa que eu acho que é importante falar do setor, a gente vem vendo no Brasil, a indústria sofrendo muito com falta de mão de obra, alguns setores de serviço também já servindo, pizzaiolo, padaria, a gente parece que perdeu um pouco da mão de obra no setor técnico, né? E isso já afeta a construção civil, que fase estamos disso, e o que pode ser feito para também mitigar a ausência de mão de obra. Há um envelhecimento da mão de obra. Eu queria que você falasse como é que estamos também nesse momento no cenário. Quais são os desafios? Esse eu acho que é o maior desafio do setor hoje, né? Eu acho que o desafio, a mão de obra? Eu acho que o desafio do crédito existe em momentos como o que a gente está vivendo, de taxa de juros mais alta, mas assim, acho que o principal desafio para o crescimento sustentável da construção civil e que ela possa, durante épocas muito propícias para o seu crescimento, aproveitar, né, essa época favorável, é justamente a mão de obra. Porque o que tem acontecido, né? E aí eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando da industrialização. O Brasil vai ser forçado a industrializar a construção civil em algum momento, e esse momento a gente acredita que nunca esteve tão próximo. Por quê? A gente tem uma mão de obra que está acostumada a fazer uma construção com tecnologias mais rudimentares, tá certo? Então, a gente ainda tem bastante dependência do bom mestre de obras, do bom carpinteiro, do bom pintor, do bom bloqueiro, né, do bom encanador, do bom eletricista, que são as disciplinas macro aí que estão envolvidas na nossa atividade. E o que tem acontecido, né? A tecnologia no setor da educação, do próprio trabalho, se desenvolveu e gerou uma série de outras possibilidades para as gerações mais novas desses profissionais. Então, os filhos hoje dos carpinteiros, dos mestres de obras, muitos não querem seguir a profissão do pai, por não ter afinidade, né? Talvez não se interessar por aquilo. E aí ele tem a possibilidade de fazer um curso EAD, tentar ser o engenheiro da obra. Aí tem uma série de profissões autônomas de aplicativos hoje, que a pessoa também consegue ganhar o proporcional quanto trabalha. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo dificuldade na reposição desses profissionais. Então, a idade média dos canteiros vem subindo. Né? A idade média do operário no canteiro. Do canteiro vem subindo. Por quê? Porque justamente as novas gerações não têm entrado com a mesma intensidade do que vinham entrando nesse setor. Então, esse é um desafio que a gente vem trabalhando. Existem ações a serem tomadas, sim, a gente agindo com formação de novos profissionais, né, mostrando o potencial do setor, mostrando o quanto isso é rico para a vida dele, porque é um aprendizado que ele leva para a vida inteira, né, tanto ele pode usar no trabalho dele, numa consultora, quanto pode usar na vida pessoal dele, na casa dele, etc. e tal. Então é muito legal, e a construção civil é um mercado gigantesco. Então o grande desafio é esse. Por isso você vê surgir muito hoje a pauta e empresas de construção pré-industrializada, pré-fabricado, tomando o corpo, né? E eu acho que isso é uma tendência daqui para frente. A gente já vê edifícios fazendo algumas etapas da sua construção com produtos pré-fabricados, pré-moldados, etc. Então é uma tendência que vem por aí e a gente tem que cuidar, enquanto agente do setor, em tentar formar mais gente para que a gente sempre tenha profissionais qualificados e boa produtividade. Muito legal. Também uma outra coisa que eu tenho observado na construção civil, por exemplo, eu moro num prédio e o prédio relativamente, passa ali 10 anos, mas as coisas mudaram tanto. Eu falo, meu prédio hoje chega Mercado Livre, você não tem onde armazenar. Porque o comportamento do cidadão mudou, o comportamento da geração mudou. A gente compra muito online.
né? O Mercado Livre facilita, uma Magalu facilita. Então os marketplaces cresceram muito. E isso chega uma demanda com o prédio não está preparado para tal. Os carros estão começando a mudar a tecnologia para híbrido, ou devemos chegar talvez totalmente no elétrico aí em breve, né, para uma mudança de segmento. Os prédios não estão preparados para... Já se pensa nisso, e o que mais está se pensando nisso? O que mais que vem por aí? Como é que você avalia essa... Eu acho que vem muito mais coisa por aí, né? O carro elétrico foi um grande início, aliás, a MV-Tuso foi uma das precursoras aqui na cidade de implementar, né, o ponto de recarga. Depois sim houve adaptação, sobretudo na pandemia, né, o e-commerce teve um crescimento vertiginoso e aí os empreendimentos tiveram que se adaptar a isso, as salas de... Hoje todos os nossos empreendimentos têm as salas de delivery. Hoje já estão tendo. Já há algum tempo, tem as salas de delivery bem estruturadas, com estrutura para deixar os materiais organizados, alguns têm os lockers inteligentes, com codificação, que abre pelo aplicativo, enfim, você tem uma série de coisas. E o e-commerce, de fato, as pessoas, a pandemia forçou as pessoas que não acreditavam e não usavam o e-commerce a experimentá-lo, e muita gente viu e gostou, né? E hoje só compra pelo celular, que o nível de praticidade, ganhamos tempo com isso também. Uhum. Então os empreendimentos já vêm sendo preparados e tem muito mais coisa que vai vir por aí. Então, por exemplo, antigamente as pessoas tinham muito hábito de ir na academia fora. Hoje muita gente, para economia de tempo, se ela dispuser de uma academia muito bem estruturada no seu empreendimento, ela chama eventualmente o personal ou treina sozinha lá para ganhar tempo, né? E já até do ponto de vista financeiro, esse custo já estaria embutido ali no custo de moradia dela, né? Então os serviços, a tendência hoje é o quê? Os serviços entrarem nos empreendimentos, né? Então eu estava vendo, esses tempos aí, eu estava vendo alguns empreendimentos fora do Brasil, chegamos a ter até empreendimentos que têm convênios com hospitais e área médica. Então você faz a sua consulta dentro do seu condomínio. Meu Deus. Né? E você faz, por exemplo, exames de coleta domiciliar dentro do seu condomínio. Você tem um consultor nutricionista que vai até o seu condomínio, fala com o seu personal trainer, casa a sua dieta. Então assim, a tendência agora é a gente, além de oferecer espaços diferentes, com tecnologias e experiências diferentes, eu acho que vai ser cada vez mais a gente trazer serviços também para dentro dos moradias, como a gente falou do Kindle aqui, que tem a parceria com a Companhia Atlética, por exemplo, né? E o Kindle, por exemplo, é um exemplo de criação de centralidade, não é nenhum empreendimento, né? Ele é um projeto que tem uma magnitude de uso misto, né? Ele vai ter um mall maravilhoso embaixo, com 2 frentes para 2 avenidas importantes da cidade, né? Pegaram aquela esquina ali, dá para pegar acesso pelas duas. Acesso pelas 2 avenidas, lojas, né, permeando ali todo o térreo do empreendimento, ou seja, você vai ter um mall, um open mall, né, com um residencial icônico em cima e com uma série de atributos de serviço, ou seja, a pessoa tende a resolver a vida dela ali, né? Então são criações de centralidades. Então essa é outra tendência, acho que do desenvolvimento urbano de modo geral, né? É você criar centralidades, e por isso a gente vê no próprio varejo esse movimento. Se você pegar 2 décadas atrás, as famílias faziam compra do mês e se deslocavam até uma mega loja, o famoso super ou hipermercado. Uhum. A gente vê essas lojas sumindo do mapa hoje, né? Grandes redes varejistas, por exemplo, você pega o GPA, ela terminou com a bandeira do Extra. O foco deles de abertura de mercado de médio alto padrão, que é a bandeira Pão de Açúcar, por exemplo, é o Minuto, e voltou a ser no bairro, como era o mercadinho lá atrás. Então, essa é uma tendência, criação de centralidades onde a gente resolva tudo, o famoso walkability, né, que é você ter as distâncias a pé, tudo a pé, e otimização do seu tempo. Muito bom. Olhando para frente, qual a expectativa da Vituso para os próximos 5, para os próximos 10 anos? O que vocês acreditam que vamos estar falando daqui os próximos 5 anos? 5 ou 10 anos, né? Primeiro, é uma grande responsabilidade estar aqui representando a MV-Tuso, é uma empresa inovadora, com um legado fantástico aqui, e a gente está visionando a manutenção da empresa como líder, né, aqui nesse segmento, aqui no Vale do Paraíba, em São José, e líder nessa questão de inovação e de, agora também, wellness, né? Da gente querer fazer com que os nossos projetos sejam ligados à longevidade, à qualidade de vida longeva das pessoas, né? Então a gente tem 2 lançamentos programados aqui para esse ano, um na Vila Diana, que vai ser espetacular, é um terreno oriundo do Tênis Clube de São José dos Campos, um terreno que tem uma história, que está junto com o clube aí, num processo de
que o clube vem implementando aí de revitalização do clube, e a gente adquiriu essa área, já está em desenvolvimento e vai ser um empreendimento singular e inédito na cidade, onde nós vamos trazer inovações fantásticas relacionadas a essa parte de wellness e de tecnologia e de estímulo dos sentidos. Então a gente vai ter muita novidade lá para mostrar para o mercado, e com certeza com a força da marca MVituso somada a todos esses diferenciais, a gente vai ter um produto aí fantástico para apresentar ao mercado no segundo semestre. E também estamos preparando um lançamento na região norte, né, em Santana, uma região onde a MVituso está chegando agora, que é uma região maravilhosa. A gente está a 200 metros do parque da cidade, o Parque Burle Marx, e nós vamos resgatar um pouco dessa história do que foi um dos maiores paisagistas do mundo, Burle Marx, né, um grande artista também. E o nosso projeto vai contar muito com essa conexão entre o Burle Marx, a obra dele, a história do bairro, que é uma história fantástica, né? Nós estamos num bairro, num terreno ali que foi um marco histórico para aquela região, que era um terreno ocupado pela Cerâmica Weiss, que empregou muita gente ali da região, passado, construiu uma história linda lá. E então é outro projeto que vai vir com N novidades. Nós vamos fazer uma ação de engajamento coletivo com a cidade inteira durante a criação de um dos elementos desse projeto. Estou dando aqui um spoiler. Então a gente está muito animado, e para frente acho que a nossa responsabilidade é essa, manter a MVituso como a empresa mais inovadora do setor, que busca sempre apresentar ao mercado algo diferente, sempre contribuindo para a comunidade, né? De modo a não só fazer um empreendimento, mas fazer um equipamento que se integre à região de uma maneira inteligente e sempre gerando valor para todos, né? Não só aqueles que vão morar no empreendimento. A gente tem também uma curiosidade também que eu gostaria que você respondesse para a gente. O mercado é extremamente competitivo quando vai surgir algum terreno. Eu preciso de uma área grande para construir um prédio, eu não estou construindo uma casa, né? Eu não posso pegar um lote de 250 metros quadrados, que é o padrão de São José, para tentar colocar prédio. E isso eu acredito que tem uma competição muito grande. Como é que a Vituso se prepara nessa competição? Surgiu um terreno numa área que tem um potencial bom. Quem está mapeando isso? Tem um setor só mapeando? Como é que é feito hoje em dia um trâmite para você? Porque eu acredito que não é só uma construtora que viu aquele terreno e viu o potencial. Como é que isso funciona? Ou eu estou falando algo que não faz sentido para vocês? Não, faz total sentido, né? Eu acho que toda vez que surge talvez o maior atributo de um projeto imobiliário é a localização dele, né? Isso é inegável. E essa é a grande diferença do nosso setor, né? A gente produz empreendimentos que precisam de um local. O nosso produto precisa de um local. E esse local é talvez o atributo mais relevante para a escolha do cliente, né? Ou seja, onde eu vou morar, né? E sim, existe uma disputa acirrada, né? Hoje, São José é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? Existem outros players aqui de mercado, com suas histórias, seus legados, e sim, há disputa de terrenos, sem dúvida alguma. Mas aí entra muito a força da marca, né? Acho que a confiabilidade, a solidez, eu acho que os fundadores, né, da MVituso, os Marco, são pai e filho, construíram esse legado de confiabilidade, solidez, entrega no prazo, e ligado ainda ao valor agregado todo que estávamos falando aqui, inovação, etc., isso já consegue nos colocar em posição de destaque, aí, vamos dizer assim, nas negociações. E lógico que aí precisa de muita inteligência técnica imobiliária, né? De você atender os anseios e expectativas do dono do terreno, ao mesmo tempo que mostrar para ele que ele vai ter um produto de altíssimo valor agregado no terreno dele, e aí você tem várias modalidades de negociação, né? Você pode negociar dando algum imóvel dentro parte em permuta, física, financeira, parte em recursos financeiros. Então, e aí eu acho que é um grande diferencial da MVituso, porque ele sabe que vai receber também um imóvel de altíssima liquidez e de bastante grau de diferenciação. Outra coisa que eu também acho que eu pelo menos tenho percebido no segmento é que antigamente uma construtora como a MVituso construía ela mesma. Hoje em dia, normalmente, ela terceiriza, ela contrata uma outra empresa para fazer empreita. Isso é uma tendência? Isso é assim que a Vituso já trabalha? Ou o mercado todo já está indo para esse caminho? Até no fim de cumprir prazos mesmo? Aí entra num detalhe que muita gente não conhece, que é a diferença entre ser uma incorporadora e uma construtora. Uma construtora. O que é incorporadora? A incorporadora é um agente de inteligência imobiliária.
Ela acha um terreno, adquire o terreno, desenvolve um projeto, mas não necessariamente ela constrói. Ela pode contratar um terceiro para construir sob a sua gestão, né? E aí, nessa relação... A Vituso hoje, ela está mais para incorporadora ou ela está hoje também na operação da construção? É isso que eu tô... A Vituso é uma incorporadora, por essência, já foi construtora no passado, já teve a estrutura toda de construção dentro. Hoje tem uma parceria com uma construtora, mas a nossa sinergia e interação com a construtora é quase que nos torna uma construtora de fato full service, mas existe uma parceira construtora que faz a construção dos projetos da empresa, já tem longa data, e temos tido ótimos resultados aí nessa parceria, mas o modelo pode ser tanto incorporadora pura, né, como construtora, e existem construtoras que têm a estrutura de construção dentro da sua estrutura de gente, gestão e administrativa também. Muito obrigado, Henrique. Eu queria que você, antes de despedir, falasse um pouquinho do que você vê para o mercado aqui em São José, o que a Vituso vai trazer para o mercado, falasse um pouquinho dos empreendimentos que já estão em andamento aqui da Vituso, para também divulgar um pouco desse serviço maravilhoso da Vituso ali, do lado do Shopping Colinas, acho que é o mais emblemático da cidade no momento, né? Kingdom está ali marcando um posicionamento muito legal ali. E o que é que vem pela frente aí? Muito bom, nós temos obras em andamento, né? Então nós temos o Kingdom, que acho que é um empreendimento icônico para a cidade, um empreendimento mixed use, vai ter um mall espetacular no seu embasamento, com frente para 2 avenidas, a torre mais alta da cidade, né? Diga-se de passagem, então vai embelezar também ali a região. Estamos falando de quantos pavimentos aí, mais ou menos? Lá? Ali estamos falando quase 40, né, pavimentos, mais até, acho que são 44. E a gente tem outro projeto cuja obra começou recentemente, que é o Next, né? O Next está onde? Está aqui perto do Maranata Vila, que é um produto ali perto da região do shopping Vale Sul Shopping. E região, né? Eu ainda estou me acostumando aqui, que eu estou há 2 meses só, me perdoem, mas eu estou achando que tem... Vila que tem vários bairros com nome de indústrias, né? Tem Parque Industrial. É isso, ali Parque Industrial, tem o Jardim das Indústrias, tem a Vila Industrial, mas é mais pro Parque Industrial. Ali é o Parque Industrial, exatamente. Então, entre o Shopping Oriente e o Shopping... Jardim Oriente, Shopping Vale Sul. Vale Sul. Exatamente. E então estamos com a obra do Next a todo vapor, uma região que já tem empreendimentos da Vituso lá implantados, sucessos de venda 100% ocupados. Temos em desenvolvimento os projetos em desenvolvimento já com obra iniciada também o Le Monde, lançado no final do ano passado na Vila Diana, esquina da Ademar de Barros, com acho que a Avenida 9 de Julho, talvez. Me fugiu. Eu não lembro. Eu sei ali. Que é na Ademar de Barros, a esquina que a gente chama de Ouro, era o antigo prédio da ICBEL, tá? Então, que é o Instituto de Colaboração Brasil e Estados Unidos. As obras já estão iniciadas. A todo vapor, a gente ainda está comercializando unidades, ainda temos boas unidades, apesar do sucesso estrondoso de vendas, e estamos preparando aí 2 lançamentos para esse ano, como dissemos, um na Vila Diana, vizinho do Tênis Clube, numa esquina da 9 de julho, né, na quadra onde está o Tênis Clube. Esse projeto já está com desenvolvimento avançado, bem como o de Santana. Zona Norte, acho que é o primeiro investimento que vai ser o primeiro passo da Vituso na Zona Norte. A gente está muito confiante, está desenvolvendo um produto diferente, que vai contar aí com toda uma criatividade do ponto de vista paisagístico, artístico, e vamos buscar também engajar todo mundo aí da cidade para participar dessa história que a gente está criando lá. E tem muito mais coisa vindo por aí, tem outros negócios em andamento para os anos subsequentes, e com certeza a gente está muito empenhado aí para manter essa história de êxito aí da empresa. Henrique, foi um prazer enorme estar contigo aqui. Prazer. Eu queria que você deixasse seu contato, alguma rede social, algum jeito de mídia da própria Vituso. Eu queria que você deixasse para a gente algum contato aí para quem tiver algum interesse aí comercial ou até um bate-papo também contigo. Legal, eu vou convidar a todos primeiro para visitar nossos estandes de vendas, né? Então nós temos o stand do Le Monde. Então você que está aí conectado com a gente, assistindo, dá uma googada aí, Le Monde, você vai achar o nosso endereço.
estamos à disposição para atendê-lo. Vai ser um prazer recebê-lo para tomar um café no stand ou seu contato pelos meios digitais. Nosso site tem todos é omnichannel, então você acessa contato imediato se você quiser, você manda um e-mail, você conecta pelo WhatsApp. Também visitar o nosso stand do Kingdom, né, ali ao lado do Shopping Colinas. Nós temos um outro showroom nosso que fica na Praça Ulisses Guimarães, onde também temos ali algumas atividades mais relacionadas à personalização dos apartamentos, que é um serviço que a gente oferece para o cliente. Após comprar, ele pode personalizar a sua unidade. E temos também ainda um stand ativo no Next, né? Próximo ali entre o Shopping Jardim Oriente e o Vale Sul. E convidar a todos, gente, para acessar o nosso site, né, da MVituso. Busquem, conectem-se a gente, recebam as novidades que vêm por aí. Com certeza vocês vão se surpreender com os nossos próximos lançamentos. E a gente é uma empresa que também tem como meta sempre ser a preferida do consumidor e dos parceiros de venda. Então você também que é parceiro de venda e está nos assistindo, procure pela MVituso, a gente vai te receber de braços abertos para você poder comercializar os nossos projetos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Henrique. Semana que vem eu vou estar com o Renato da Amazon, que vai falar um pouquinho das plataformas de marketplace e também do e-commerce, para você que quer iniciar o seu braço de e-commerce ou até mesmo entrar numa plataforma de marketplace. Obrigado, até semana que vem, gente.